Sabe, todas as vezes que eu falo, não pense que eu tô criticando você, não pense que eu tô julgando você, porque eu faço a mesma coisa, porque todos nós pensamos da mesma forma. Vamos a um exemplo prático. Estava eu na sala de espera do meu médico essa semana, só pescoçando a conversa dos outros. E aí, eu nem sei o que tinha duas meninas falando, não sei nem sobre o que, na minha cabeça veio uma vontade de virar para uma delas que tava lá reclamando, como se ela fosse a pessoa que mais sofresse no mundo inteiro. E eu tive uma vontade real de falar para ela: escuta, me diz uma coisa, o que você fez nos últimos 5 anos? Me conta o que você fez da vida nos últimos 5 anos. Porque qualquer pessoa vai responder a essa pergunta listando uma série de coisas. Podem ser coisas que ela ficou feliz ou não, mas 5 anos na vida de uma pessoa é muita coisa. E por que eu queria fazer essa pergunta pra ela? Pra poder responder, então, nos últimos 5 anos, sabe o que eu fiz? Nada, eu fiquei passando mal. E aí, eu pensei assim, gente, quem tá sendo vitimista então sou eu, né? Ela também, mas eu tô querendo ganhar dela. Eu acabei de promover um campeonato de drama na minha cabeça, participei do campeonato de drama, saí das regionais, fui para as batalhas finais e tô querendo ganhar o troféu do campeonato de drama, sendo que tá tudo dentro da minha cabeça. Então tô eu me fazendo de vitimista aqui, tô eu me fazendo de vítima aqui. Porque, gente, o vitimismo, preocupação, tudo isso é vício. A gente aprende, a gente se vicia em ficar se enxergando como vítima, se fazendo de vítima para as pessoas ficarem com pena da gente, para ganhar argumentos se colocando como vítima. E a gente não percebe que mesmo quando a gente já se deu conta, a gente já está fazendo um trabalho profundo para mudar essa forma de se enxergar, de se colocar em frente às pessoas, a gente ainda assim se pega tendo recaídas, como eu, por exemplo, essa semana na sala de espera do médico, que tive esse diálogo, campeonato de drama dentro da minha cabeça. Só que daí eu fiquei pensando, quando eu me toquei disso, eu falei, pô, mas também não é que eu fiquei 5 anos passando mal, né? Nesses 5 anos eu também fiz bastante coisa. Muito menos do que eu gostaria, muito menos do que eu faria se não estivesse com burnout, porém, se eu não estivesse me recuperando de um burnout, né? Porém, eu fiz bastante coisa. E aí eu comecei a listar na minha cabeça coisas que eu tinha... Até que caiu a ficha. Eu falei, para tudo, gente. Nesses últimos 5 anos, eu devo ter feito mais do que a maioria das pessoas vivas. Porque nesses últimos 5 anos, eu me reinventei completamente. Completamente não, porque ainda temos um caminho, né? Mas eu me transformei numa pessoa muito mais equilibrada, muito mais centrada, muito mais madura. Uma pessoa que consegue entender que tem responsabilidade nas coisas que acontecem na sua vida, que não é joguete de Deus, que não sofre bullying do céu, que não é saco de pancada das pessoas. Uma pessoa que conseguiu entender que a expectativa dos outros não deve ser mais importante do que a própria felicidade. Gente, isso tudo são coisas muito grandes, são mudanças muito profundas que a gente precisa fazer para chegar nesse lugar. Porque quando a gente chega nesse lugar, a gente tem sim um potencial muito maior do que em qualquer outro momento da vida, de ter a vida que a gente sempre quis, de ter a vida que a gente merece, de ser feliz completamente. Porque do jeito que a gente estava fazendo antes, a gente estava ficando infeliz e tão estressado que a gente ficou doente. Então, nesses 5 anos, eu aprendi imensamente sobre o que estava acontecendo comigo, o que acontecia comigo antes, o que está acontecendo comigo agora, e tenho noção do que pode acontecer a partir daqui. Porque a minha visão 5 anos atrás era a de que só poderia acontecer coisas ruins comigo. Porque os fatos comprovavam para mim até então que eu era vítima do mundo, que as coisas comigo não davam certo, que tinha sempre um potencial de dar certo, dava quase certo e aí dava errado. E eu fui comprando isso com muita fé, com muita paixão. Eu fui fazendo disso meio que o slogan da minha vida. Comigo as coisas dão quase certo, mas no fim dão errado. E quando você acredita nisso, você performa tudo na sua vida de modo que realmente dê quase certo, mas no fim dê errado. E coloca a culpa nas pessoas, nos fatos, né, nos acontecimentos, na empresa, em todo mundo, menos em você. Você é uma vítima, você não tem o que fazer para mudar aquilo.
Essa é a perspectiva que faz a gente se sentir impotente, que faz a gente se estressar, que faz a gente ficar doente. Você sair desse lugar para vir para um lugar onde você assume a responsabilidade por tudo na sua vida, em que você consegue entender melhor a sua relação com as pessoas, com o trabalho, com as cobranças, com as críticas, com a sua autocrítica, com a sua autocobrança, é uma mudança tão profunda, tão difícil, tão doída, mas quando você chega num lugar que você olha e fala: nossa, olha o tanto que eu andei, é muito gratificante. Você deve lembrar daquela frase maravilhosa de uma das músicas da Blitz: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. É isso que todo mundo quer. A gente quer, nós que chegamos a um burnout, a gente quer voltar a se sentir tão bem quanto antes, a gente quer voltar a ter a nossa disposição, a nossa energia, a nossa capacidade de produzir, de ser ativa, de trabalhar, de encontrar pessoas, de fazer, de acontecer, mas a gente não quer mudar nada. A gente quer continuar fazendo tudo do jeito que a gente sempre fez e se sentir bem, e ter disposição, e ser feliz. Acontece que é impossível. É impossível a gente ser feliz fazendo as coisas da forma como a gente sempre fez, porque isso que a gente sempre fez gerou o que na gente? Infelicidade, estresse e doença. Não tem como a gente ser feliz se a gente não mudar completamente a nossa forma de se relacionar com as coisas, com as pessoas, com o trabalho, com tudo, com a vida. Mas as pessoas insistem todos os dias comigo que elas querem que nada mude na forma delas se relacionarem com as coisas, com o trabalho, com si mesmo, e querem sarar. Normalmente são as pessoas que insistem muito que só ir ao médico vai resolver tudo, porque é uma questão de tomar um remédio, tomar uma suplementação e que o corpo vai voltar a funcionar de novo. E eu tô aqui toda semana falando que não é. Que não é. Muita gente não acredita em mim, mas não é. Ou você muda completamente a sua relação com você mesmo, com as pessoas, com o trabalho, enfim, com a vida de uma maneira geral, ou você não vai sarar. E esse processo de recuperação não quer dizer que a gente vai sempre melhorar, sem ter recaída nenhuma. Veja o que aconteceu essa semana. Na verdade, vejo duas coisas, porque todo mundo toma tudo que eu falo como se eu estivesse aqui contando o final do caminho já. Veja, eu sou uma iluminada. E se eu fosse uma iluminada, eu não estava ainda sofrendo com sintomas do burnout. Eu estou fazendo meu tratamento médico, eu estou fazendo minha terapia, mas eu ainda tenho bastante chão pela frente para mudar minha maneira de pensar. E essa semana eu tive uma recaída do vício de me colocar como vítima, que é uma coisa que não foi a primeira vez e não vai ser a última que vai acontecer. E nem comigo, nem com você, com todo mundo. Todo mundo tem recaída. O problema, ou melhor, a questão é o que a gente faz quando tem essa recaída. Gente, autocompaixão nessa hora. Nós estamos sempre fazendo o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem naquele momento. Então assim, se eu já progredi bastante nessa questão de não me colocar como vítima, eu preciso sempre estar atenta. Porque vão acontecer outros momentos como o dessa semana, em que a minha primeira reação é entrar num campeonato de drama promovido por mim mesma e em seguida me tocar e falar: epa! Essa hora que a gente se toca já é um progresso, porque antes a gente fazia isso sem perceber. Depois a gente começou a perceber que já tinha feito. E agora a gente começa a perceber que estava prestes a fazer. E depois, mais pra frente, nós não vamos mais fazer. É um caminho de progressão, é um caminho lógico de avanço. Tem duas maneiras da gente enxergar o burnout. Uma é a gente continuar fazendo tudo como a gente fez antes, como a gente fez até aqui. Se colocar como vítima, ficar com bastante raiva das pessoas, das situações, achar que as pessoas acordaram só para fazer com que a nossa vida seja pior, perder a nossa esperança de que as coisas podem melhorar, resolver que não tem o que a gente possa fazer, que a gente é impotente para melhorar a nossa vida, não assumir a responsabilidade de nada, colocar a culpa sempre na mão de outras pessoas. A gente pode, nesse tipo de forma de encarar o burnout, realmente concluir que a gente é azarado, que a gente está sendo castigado e está passando por essa situação
sendo que outras pessoas deveriam estar passando tão mal quanto eu. E quantas vezes isso já não passou na sua cabeça? A outra forma de ver o burnout é você entender que foi a forma que a vida achou para que você, que o seu corpo achou para que você sobreviva e para que você melhore sua relação com as coisas para o resultado ser melhor. Então, a forma que a vida resolveu, a forma que a vida achou para que você entenda que a forma como você está levando a vida não está dando certo. Que você está ficando infeliz, estressado e não está conseguindo enxergar uma saída. É preciso que a gente tome um solavanco, um susto desse tamanho para que a gente consiga mudar o caminho, mudar a nossa forma de fazer as coisas, de ver as coisas, de entender as coisas. Aquela frase super clichê, mar calmo não faz bom marinheiro, não é clichê à toa, é a mais pura verdade. Então, enquanto você insiste que você quer ir pro céu, mas não quer morrer, e você continua fazendo as coisas da mesma forma, continua teimando que você é assim azarado, que as pessoas se dão bem e você não, e que você tem que continuar trabalhando, você não pode parar de trabalhar, porque não sei o quê, e você tá doente, não tem o que fazer, porque o médico é caro, você vai continuar estressado, doente e infeliz. Se você consegue diante da ajuda certa que você tem que conseguir, um médico ortomolecular, uma terapia, e você consegue se propor a fazer esse esforço de entender as coisas de outra forma, você vai perceber que o seu burnout é uma oportunidade, certo? Que é a oportunidade que você tem de mudar as coisas que faziam com que você só se sentisse impotente, infeliz, estressado, doente, com raiva, injustiçado, e consiga fazer disso um novo caminho que vai fazer com que você tenha realmente o potencial de ser feliz. Só que você sair de um ponto para o outro é uma coisa bastante turbulenta, é bem doído, não é fácil, mas, gente, é a única escolha. Não é a única, né? Você pode escolher continuar doente. Mas imaginando que você queira se sentir bem de novo, a sua única escolha é pegar esse touro à unha e enfrentar esse processo. E vai ter recaídas como eu tive essa semana, só que cada vez mais espaçadas e cada vez menos danosas. Nesse caso, por exemplo, não saiu da minha cabeça. Se eu tivesse falado, talvez eu tivesse criado uma situação ali que iria me ocupar a mente bastante tempo, que ia me deixar chateada, que ia me deixar machucada. Talvez eu até me forçasse a acreditar que eu estava certa para não dar o braço a torcer, sabe, no meio da discussão ali, no meio da conversa. Então, talvez no meio da conversa eu tivesse um lampejo de que eu tava me fazendo de vítima de novo, mas alguma coisa na gente quer estar certo. Então a gente passa a acreditar naquele momento que realmente a gente é vítima e leva isso às últimas consequências, meio que para provar o seu ponto. É natural, é humano. Então, na hora em que você perceber que tá tendo recaída de novo, autocompaixão, segue em frente. Gente, não existe andar um caminho gigantesco, turbulento, cheio de obstáculos sem tropeçar. Tropeçou? Levanta, tira a terra, passa um band-aid, um mertiolate, põe um band-aid ali onde machucou, segue em frente. Nesses últimos tempos em que a gente tem a sensação de que a gente não está conseguindo fazer muita coisa, que as pessoas estão levando a vida super bem e a gente não está conseguindo, é uma ilusão da nossa mente. Nós estamos fazendo muito mais coisa do que as pessoas que estão trabalhando, saindo com os amigos, fazendo tudo o que quer. A gente está se transformando numa pessoa melhor. Muitas pessoas que hoje estão ativas, que a gente olha no Facebook, que bacana, ela foi viajar, ela fez não sei o que, ela foi não sei aonde, eu não, eu tô aqui exausta e tal. Essa pessoa talvez não esteja fazendo tantas coisas quanto você nesse momento. Talvez ela esteja teimando em continuar se fazendo de vítima ou em continuar fingindo que não está percebendo que está infeliz no trabalho ou no casamento ou enfim, de qualquer maneira. Ela pode estar postergando a hora de verificar o que está acontecendo com a saúde dela, física ou mental. E daqui a um tempo você vai ver esse jogo virar. Você vai ver que você conseguiu transformar a sua vida numa coisa muito mais bacana e essa pessoa ou está entalada no mesmo lugar ou declinou por não olhar para as próprias questões. Então também não vamos cair nessa ilusão de achar que porque a gente está exausto e com a nossa, vamos dizer, vitalidade limitada,
a gente não está fazendo nada ou está fazendo menos do que os outros. Às vezes nós estamos fazendo menos coisas, porém mais importantes para a nossa vida. Tá? Qualidade vale mais do que quantidade aqui. Pensa sobre isso.